Bom, então, a gente vai falar hoje da última parte de análise integral e terminar, portanto, a matéria da primeira prova, né. Então a última parte é a primeira lei da termodinâmica, que ela é um enunciado da conservação de energia. Então, para massa fixa, né, pra um sistema, o que a gente tem é que a energia, ela cruza as fronteiras do sistema, né, na forma de calor e trabalho. Então, calor e trabalho, nenhum sistema, nenhum corpo possui calor ou nenhum corpo possui trabalho, são formas de energia que só existem quando cruzam as fronteiras do sistema. E todas as formas de energia que o sistema contém estão codificados dentro desse termo DE, né, que é a energia interna, cinética e a potencial. Então, a primeira lei da termodinâmica, né, ela é uma descrita em termos óbvios, assim, que energia uma lei da natureza, vamos dizer assim, né, é uma descrição de uma observação física, né. Energia não é criada nem destruída, ela varia, né, à medida que calor e trabalho interagem com a vizinhança. Então, em termos de taxa, a gente tem que o Q ponto, né, aí aqui seria, energia, vamos dizer assim, a quantidade, por exemplo, em joule, né, se fosse no SI, e aqui seria em termos de taxa, né, que a gente está escrevendo, as equações do teorema do transporte de Reynolds em termos de taxa. Então, escrevendo a equação da energia em termos de taxa, né, a gente tem que a taxa de transferência de calor menos a taxa de transferência de energia térmica, né, colocando assim, menos a taxa de transferência de trabalho, eh, com a vizinhança, né, é igual à taxa de variação da energia do sistema, né. Aí aqui esse termo DEDT é o que o sistema possui. Aqui está a nossa convenção de sinal, né, é um pouquinho diferente, cuidado com da quantidade de movimento linear, da quantidade de movimento angular, né, porque lembra que quantidade de movimento angular, a gente tinha um termo negativo quando o trabalho era realizado pelo sistema. Então uma turbina, né, que fornecia torque, que usava a energia do fluido para gerar torque para um eixo, a gente assumia isso como negativo lá. Aqui, e como na termodinâmica, né, de forma geral, o calor é positivo quando adicionado ao sistema, e trabalho é positivo quando realizado pelo sistema, né. Então essa é aquela convenção, vem até do fato histórico, né, das primeiras máquinas térmicas terem sido desenvolvidas, e o objetivo dessas máquinas térmicas era, receber calor e fornecer trabalho, né. Então por isso que historicamente a primeira lei da termodinâmica ficou escrita dessa forma, e que a termodinâmica se desenvolveu muito em função do desenvolvimento de máquinas térmicas, né, das máquinas térmicas. E aí a convenção ficou, né, você adiciona calor para o sistema, lá para a caldeira, e quer realizar trabalho para a locomotiva, para o carro na época, né, que os primeiros carros eram a vapor, então tinha que os automóveis, né, realizavam trabalho para o eixo ali que ia para a roda, né, então ficou essa convenção. E essa é a convenção que a gente vai usar aqui, né. Tem livro que usa um pouquinho diferente, tem livro texto que usa um pouquinho diferente, mas como isso daqui é tão comum, né, acho que o livro do Van Wylen, que é o mais clássico aí de termodinâmica, usa essa convenção, então a nossa convenção aqui será essa também. Bom, então representa a energia total do sistema, né, então a energia total que o sistema pode conter, tá. E é dado, né, e aqui aquela nossa já famosa relação propriedade extensiva, propriedade intensiva, né, então a propriedade extensiva é integral na massa da propriedade intensiva, que o ρdV, né, se a gente escrever dm como ρdV, a gente tem essas duas integrais aqui equivalentes. E a gente sabe também, né, que a energia total que o sistema pode conter, ela é composta, vamos dizer assim, de duas eh parcelas características, né. Então a gente tem uma parcela microscópica, que é a energia interna, que se dá pelo grau de agitação das moléculas
que compõem o sistema, e uma outra parcela macroscópica, né, que é a energia cinética, e aqui no caso a gente só está considerando a energia potencial gravitacional. É, lembra que a energia potencial ela tem várias formas, né? Pode ser nuclear, eletromagnética, e a gente despreza qualquer outro tipo de energia potencial que não seja potencial gravitacional, que é o que nos importa, né? No nosso caso, é o que a gente está interessado. Então, são todos os termos de energia que o sistema pode conter, né? Que ele pode ter energia cinética, que se não for usada, ela é desperdiçada, né? A energia potencial, justamente por ter esse nome, né? Se ela não for usada, ela tem um potencial de ser armazenada, né? E a energia interna, tá? O Z é uma altura, né, relativa de uma partícula de substância de massa dm, V é a velocidade, né, tá? E aí, para escrever a formulação em volume de controle da primeira lei, né, isso daqui é válido para um sistema, né? Essa expressão aqui, ela poderia ser usada num sistema pistão-cilindro, onde o sistema é o gás ali dentro, né? E aí a gente tem uma fronteira móvel que sobe e desce, mas a massa aqui do sistema permanece constante. Agora, como todas as outras leis que a gente estava analisando, né, a gente quer estender essa análise para o caso de uma região fixa, né? Na verdade, no final das contas, a gente vai ficar com uma coisa que vocês já viram em termodinâmica, uma formulação que já é, vamos dizer assim, familiar para vocês, né? Mas aqui a gente vai ver como é que se chegou nela. Termodinâmica, pelo menos no livro do Van Willen, a formulação em volume de controle, é, ela é, ela não é demonstrada, né? Então, acho que lá em termodinâmica, o Van Willen, ele fala em primeira lei, eu acho que é para um sistema, e depois primeira lei. Bom, eu não lembro. Eu não lembro se ele usa o termo volume de controle lá em termodinâmica. Mas acho que é a primeira lei para um processo, alguma coisa assim. Onde o processo seria um trocador de calor, um compressor, uma turbina, né, uma caldeira, que aí é onde a gente tem massa cruzando as fronteiras ali do volume de controle, né. Bom, então, usando essa expressão aqui, ó, usando essa relação, é aquilo que a gente já fez para todas as outras leis, né, e aquela relação, eh, mais geral, né, integral do eta, na verdade essa daqui, né, seria desse cara com esse cara aqui, ó. A integral no volume, né, do eta rho dV, né. Então, usando essa relação, a gente e fazendo analogia, né, no caso aqui com a energia, a gente vê que o Nzão é o E, a energia extensiva, né, e o eta seria a energia intensiva. Então aqui a gente teria joule e aqui joule por quilo, como todas as outras leis que a gente fez, né. Então, jogando no teorema do transporte de Reynolds, né, então a gente fica com dE dt do sistema igual aos termos, né, no volume de controle da energia, né, a variação no volume de controle e o fluxo líquido de energia transportado pela massa, né, para dentro e para fora do volume de controle. Bom, e aí a mesma história que a gente fez de novo, né? Como o sistema e o volume de controle coincidem em T igual a zero, isso, e lembra, né, que a gente tinha em T igual a zero o volume de controle tracejado, o sistema que era aquela região cinza claro, e aí num T0 mais ΔT, a gente tinha o volume de controle e o sistema saindo um pouquinho ali, né? Tá? Então em T igual a zero, aqui no tempo T igual a T0, a gente pode aplicar a relação que a gente sabe do sistema entre energia que armazena e as taxas de transferência de energia pela superfície de controle, tanto para o sistema quanto para o volume de controle, porque eles coincidem. E aí a gente pode substituir que o dE dt é a taxa de transferência de energia térmica menos a taxa de transferência de energia na forma de trabalho no volume de controle.
E aí esses termos aqui, né, então no tempo t igual a zero a gente tem essa igualdade aqui valendo, né, essa relação valendo, e para os tempos subsequentes o balanço aqui de energia, né, dentro do volume de controle, o que acumula de energia no volume de controle, e o que é transportado pela superfície de controle, né, o que a massa transporta de energia pela superfície de controle. Então aí os tempos subsequentes vão sendo analisados por essa relação aqui, né, pelo teorema do transporte de Reynolds, tá. Então, esse aqui é o teorema do transporte de Reynolds para a primeira lei da termodinâmica, tá. Então é a conservação da energia num processo que massa cruza, as fronteiras ali do volume de controle, tá. Então a gente tem aqui os termos de energia que podem ser acumulados e que agora podem ser transportados para dentro e para fora, e as taxas de transferência de energia no volume na superfície de controle, na verdade, né. Então essas quantidades aqui, elas só fazem sentido quando cruzam a fronteira do volume de controle. Então, de todo modo, né, esses termos aqui são os que fazem sentido na superfície de controle, né, porque eles que estão cruzando ali a superfície de controle. E esse aqui está acumulando ou não, né. A energia pode estar acumulando e aí lá em transferência de calor que vocês estudaram ou vão estudar esse termo aqui acumulando, né, que a gente de forma geral substitui esse termo aqui, né, pela definição de calor específico, né, que é quanto de energia, para subir de 1 grau Celsius, eh, quanto de energia você precisa para subir 1 grau Celsius, 1 grama de qualquer substância, né. Então aqui a gente calor específico, essa é a definição de calor específico, né, Q sobre T, tá certo, é isso mesmo. Então, isso daqui, né, viram a energia, aí isso daqui em termodinâmica que essas coisas aqui são bem explicadas, né. Então a energia para um processo a volume constante, ela é só o termo de energia interna, né, então só o Uzinho sobre T. Então U vira C delta T, né, delta U vira C delta T, e aí toda a equação da condução de calor, por exemplo, sai em função dessa relação aqui, sem trabalho, né, a gente não tem trabalho envolvido. Normalmente em transferência de calor a gente não tem massa cruzando a fronteira do sistema, por exemplo, em condução, né, na transferência de calor por condução a gente tem um sistema fixo, então esse termo aqui vai embora. Então o que resta é só o acúmulo ou não, né, de energia no volume de controle, que é descrito como um C delta T, né, tá. E aí todas as equações de transferência de calor por condução saem daqui. Então, daqui da mecânica dos fluidos, a gente consegue analisar a primeira lei da termodinâmica e justamente a primeira lei da termodinâmica que dá origem às equações de condução de calor, né. Bom, então tá. Então esse é o teorema do transporte de Reynolds. Então a gente tem a energia como a parcela da energia interna, né, energia cinética e potencial. Mas acontece, né, que essa forma aqui da primeira lei da termodinâmica não é o que a gente está muito habituado a ver, né. Então vamos trabalhar nos termos aqui de trabalho, vamos desenvolver esse termo aqui de trabalho, para a gente ver como escrever a primeira lei da termodinâmica, de uma forma mais familiar, né, como que a gente faz isso. Então é o seguinte, ó, o termo de trabalho, ele é composto, né, por um trabalho de eixo, um trabalho das tensões normais que agem no escoamento e das tensões cisalhantes que agem no escoamento. E todos aqui agem na superfície de controle, né? Aquilo que a gente estava discutindo. Calor e trabalho só fazem sentido quando cruzam a fronteira do volume de controle. Então vamos o mais simples aqui, o mais direto, né? O trabalho de eixo. Então, por exemplo, se a gente tem aqui, sei lá, a nossa famosa turbina lá da termodinâmica, né? Então tem um processozinho. Então, se a gente tiver um volume de controle aqui em volta da turbina, né? Um certo M ponto entrando aqui, um certo M ponto saindo, né? Entra com uma certa entalpia de entrada e sai com uma certa entalpia de saída.
E eventualmente essa turbina ela está fornecendo um trabalho de eixo, né? Se fosse um compressor, se aqui do outro lado, sei lá, a gente tem um condensador aqui, aí a gente tem um compressor ali do lado de lá, né? Um ciclo de Brayton, por exemplo, aqui, né? Um compressor. Aí aqui a gente tem a mesma coisa, o M ponto, né? Aí a gente tem um H de entrada no compressor, aqui na turbina, um H de saída na turbina, um H de entrada no compressor e um H de saída no compressor. Então aqui o ciclo de Brayton, eventualmente a turbina fornece trabalho para o compressor, né? Então a gente teria no volume de controle do compressor um trabalho de eixo entrando. Então são esses trabalhos de eixo que cruzam a fronteira do sistema. E para uma turbina ele é positivo porque sai, né? E para uma bomba, um compressor, ele é negativo porque entra. E aí, de novo, né, é diferente da convenção que a gente usou para o princípio da quantidade de movimento angular, que era torque negativo saindo, né? Bom, beleza. Então, trabalho de eixo a gente viu. Vamos trabalhar agora, vamos analisar o trabalho das tensões normais que agem no escoamento, né? Então, são as tensões normais necessárias para o fluido passar pela superfície de controle. Então, a gente tem. Eu tenho um desenhozinho mais para frente, aí eu vou ilustrar melhor essa frase aqui um pouquinho mais para frente. Então, para determinar essas tensões normais, né, como se o fluido precisasse entrar numa certa região, que venha a ser o volume de controle, né, entra e sai, então a gente tem que determinar quanto de tensão que o fluido precisa, né, como se você estivesse tentando entrar no banco, né, e aquela porta rotatória, você tem que fazer uma tensão para entrar ali, uma força, né, para passar pela porta e entrar no banco. Seria mais ou menos isso, uma tensão que o fluido tem que fazer para cruzar a superfície de controle e entrar no volume de controle. Bom, então para determinar na verdade, para determiná-la, né, vamos relembrar alguns conceitos. Então, a taxa de realização de trabalho, né, vamos dizer assim, a coisa mais básica aqui que a gente precisa saber, né, é associada a uma força agindo em um objeto se movendo com velocidade v, né, é a definição, a própria definição de trabalho, né. Então, taxa de realização de trabalho, porque a gente tem aqui um joule por segundo, né. É menos dF vezes V. Por que menos, né? Porque é o trabalho que o sistema ou que o processo, né? Sistema ou processo, não sei se esse sistema aqui estaria muito claro, ou que o fluido, acho que ia ficar mais claro aqui. O trabalho que o fluido tem que realizar no volume de controle para cruzar a superfície de controle. Então, trabalho para dentro é negativo, por isso que esse menos dF vezes V, né? Então, a gente tem que saber quem é essa força e como relacionar isso as tensões, né, e escrever isso em função de um trabalho, né. Então é isso que a gente vai fazer. Então, olha só, o DF, né, de um elemento fluido, né, o DF geral, vamos dizer assim, né, ele é sigma n, né, uma tensão normal vezes dA. De novo, né, aqui a gente tem uma expressão bem geral para trabalho, né, e aqui a gente tem uma expressão bem geral para força também, né. Onde a tensão normal são as tensões normais, onde sigma nn, né, são as tensões normais agindo na superfície de controle, que para fluidos, né, vale menos P. Então, de forma geral, isso a gente demonstrou lá em hidrostática, é, que normalmente a pressão ela age para dentro do corpo, para dentro do sólido que esteja imerso no fluido, né? Então, essa tensão normal aqui para um fluido é uma tensão, essa força devido às tensões normais, né, é uma força que resulta das tensões variáveis agindo ao longo da superfície de controle. Então, a pressão, em particular para profundidade, né, isso a gente viu lá também em puxo, né, então se a gente tem um corpo, sei lá, com essa forma aqui, né, então as pressões elas vão aumentando à medida que a profundidade aumenta, né. Então aqui a gente tem uma pressão uniforme em cima e uma pressão uniforme maior do que em cima e embaixo, né. Tá, então é isso, essa é a origem dessas tensões normais agindo que o fluido exerce em outro fluido e na sua vizinhança, né. Então o sinal de P negativo, porque age para dentro da superfície de controle, isso a gente já demonstrou lá em hidrostática, mas aqui também é só um exemplozinho bem rápido, né, dessa questão. Então a gente tem aqui um bocal,
que ele não sai para a atmosfera, então a entrada aqui, imagina que você tem um processo qualquer, sei lá, um bocal de saída de uma turbina, né, então a gente tem uma pressão, aqui na entrada do bocal, vamos chutar aqui 40 libra-força por polegada quadrada, 40, PSI, né, e a pressão atmosférica é 15 PSI, e a gente teria uma saída aqui que não está aberto para a atmosfera. Então se a gente fizesse um balanço de força aqui, ó, essa convenção, né, ou essa maneira de escrever força como menos PdA, ela vai fornecer justamente o balanço de força correto. A gente vai ter uma força, resultante nessa face 1 e uma força resultante na face 2 que vai ser menor, né. Porque aqui a gente tem uma pressão maior numa área maior e uma pressão menor numa área menor. Então o que que a gente tem aqui, ó, como é que a gente garante que o sentido, da força que está agindo aqui está certo, né? É justamente pelo menos P, associado com a normal unitária da área, né? Então o que que a gente faz aqui, ó? Joga o P para fora da integral, assumindo que a área é constante, e joga esse sinal de menos do P aqui junto com o sinal da normal unitária. Então, em 1, a gente fica com a pressão manométrica em 1, né, que é esse 25 aqui, menos a normal em 1, vezes a 1. E mais, né, aí a gente está somando, porque a gente está ao longo de todo o domínio, né, da área, né, então mais na outra área aqui, né, a gente iria somando ao longo das laterais aqui, mas como a lateral está na pressão atmosférica, ela vai embora. Então mais, e quem faz a correção do sinal aqui é justamente é, é, a normal unitária com esse menos aqui, né? Então, mais a pressão manométrica em 2, menos a normal unitária em 2 a 2. Então, a gente tem o 25, né, que é a pressão manométrica em 1, aí menos, e o menos I, porque aqui a normal unitária, né, em 1 está para trás aqui, ó. O X é positivo para a direita e a normal unitária está para a esquerda. Lembra que a normal unitária da área, por convenção, ela sempre aponta para fora, né? Então a gente tem esse menos i aqui, que isso aqui, né, esses dois caras vão virar um mais. Então do lado esquerdo, essa força, a resultante aqui da força é para a direita, que tá certo aqui, correto, né, com o que está acontecendo. E no lado direito aqui, em 2, né, a gente tem a resultante, né, a força resultante para a esquerda, que é o que acontece aqui com menos i aqui, né. Então, essa é a questão, né, a pressão externa, maior ou não que na região do escoamento, sempre age para dentro do volume de controle, tá? Que é o que está descrito aqui também por essa outra esqueminha aqui, né, a pressão agindo para dentro, a normal unitária para fora, a velocidade aqui saindo, né. Tá? Então é só para ilustrar esse menos aqui, né, que o sigma, a tensão normal é menos P, tá. Bom, então vamos juntar tudo agora, né. A definição de trabalho de forma mais geral, né, definição das tensões normais externas para um fluido, né, para um fluido. Opa, não, aqui ainda não é para o fluido, é aqui que é para o fluido, ó. E as tensões geradas de fluidos. Então, sigma n, né, esse cara aqui, é menos P. Tá? Então a gente chega, né, juntando, né, jogando menos P aqui dentro. Então, dF igual a menos PdA, né? E aí jogando essa definição ali, né? Aí esse menos, com o menos aqui vira mais, né? Então o trabalho das forças normais, né, das tensões normais, ela é integral na superfície de controle da pressão e a projeção de V em dA, né? Então representa a soma do trabalho realizado pelas partículas fluidas, forçando para entrar no volume de controle, então se for para entrar é negativo, e das partículas no volume de controle, forçando para sair do volume de controle. E quem faz a convenção de sinal? O VDA, né? Se o VDA for negativo, né? Se a gente tiver aqui, ó, deixa eu ver aqui, tá aqui, ó. Esse rabisco que eu fiz para tentar ajudar a entender esse conceito, né? Mas aqui a questão é a seguinte, ó, quais são os trabalhos das forças normais para o fluido, o trabalho líquido, né, que o fluido exerce entrando e saindo aqui de um volume de controle qualquer aqui, né? Aqui a gente tem uma tubulação, aí eu desenhei um volume de controle aqui no fluido, né? E a gente tem aqui uma região 1 e
e uma região 2, né, são as superfícies de controle aqui normais ao escoamento. Lembra que a gente está trabalhando nas forças, nas tensões normais, né? Então a gente tem um P1A1 agindo no lado esquerdo e um P2A2 agindo no lado direito. Aqui a gente assume que a área não varia, então pela continuidade V1 igual a V2, né, pela conservação da massa, V1 igual a V2, e a gente está assumindo aqui, ó, que P1 é maior que P2. De forma geral, para um fluido escoando da esquerda para a direita, a pressão em 1 aqui tem que ser maior que a pressão em 2 para garantir que o fluido escoe para a direita, né? Tá? Então, de forma geral, isso aqui é uma hipótese, né? A queda de pressão, o ΔP com x, né? Onde o x está aqui, ó, ela é linear. Tá? Então a gente tem um ΔP sobre ΔX, né? A queda de pressão. Então, quais são o trabalho associado para o fluido entrar no volume de controle, né? Pela nossa integral que a gente acabou de definir ali, né? Então, trabalho ponto normal é integral de PV produto interno dA, né? Essa é a forma na superfície de controle. Né? Essa foi a forma geral que a gente chegou aqui, né? Tá? Aqui, ó. Então, o que seria esse trabalho normal? Né? Na superfície de controle 1, a gente teria menos, porque V1, dA1, né? Aqui eu tirei a projeção, ó, o produto interno. Aí ficaria V1, dA1, né? P1, V1, dA1. E em 2 fica P2, V2, dA2, porque a normal unitária em 1 está para trás aqui, né? Se o x for positivo para a direita. E a normal unitária na superfície 2 está em x positivo, a normal unitária na superfície 1 está em x negativo. Então, por isso que a gente fica, né, eles têm sinal contrário, a velocidade e a normal unitária estão com sinal contrário, então aqui fica negativo, aqui fica positivo. Então, assumindo pressão e velocidade uniformes, A2 e A1 constante, a gente fica que o trabalho líquido das forças normais é P2, V2, A2, menos P1, V1, A1, tá? Então, representa o trabalho líquido que o fluido realiza para entrar no volume de controle pelas forças de pressão associadas, né? Tá? O trabalho líquido, vamos dizer assim, normal, né? A gente está para entrar no normal, né? Que o fluido realiza para entrar no volume de controle pelas forças de pressão associada, né? Então é como se ele estivesse forçando para entrar. Quer dizer, na verdade, ele não força para entrar, porque na verdade a pressão em 1 é maior, né? É o que ele. Então é o menos, é o trabalho realizado no volume de controle, mas para sair. Não, é isso. Isso. Só que para. Opa. Não, ele está sempre. P1 é maior, então ele não força. Então ele está num gradiente favorável, vamos dizer assim, né? Tanto para entrar quanto para sair. Mas o trabalho líquido que o fluido realiza, né, nesse processo de entrada e saída do volume de controle, é P2, V2A2 menos P1, V1A1. Isso é o trabalho, né, o termo de trabalho associado à passagem do fluido pelo volume de controle. Tá? Bom, agora, da mesma maneira que a gente tem as tensões normais, a gente tem as tensões de cisalhamento também, associadas ao escoamento. Mas se a gente fizer uma escolha, né, e aí essas tensões de cisalhamento, aqui estaria o termo de força, né, a gente viu que a taxa de realização de trabalho é uma força vezes a velocidade, tá, a projeção da força na velocidade, né, então o trabalho normalmente ele é na direção do movimento, né, a realização de trabalho, o trabalho só existe na direção do movimento, né? Então, por isso que a gente tem esse produto interno, né? Então, a gente tem um menos tal dA aqui, que seria um dF de cisalhamento, né? Mas a gente consegue, ou de forma geral, a gente assume que o nosso volume de controle ele é escolhido de forma que a velocidade ou ela é zero, como no caso aqui, quando a gente coloca a superfície de controle na superfície do tubo aqui, né? Então, pela condição de não deslizamento, a velocidade aqui é zero. Então, se a gente colocar o volume de controle, a superfície de controle aqui na superfície do tubo, a gente zera esse termo. E quando a gente escolhe um volume de controle paralelo ao vetor velocidade, né?
As tensões de cisalhamento, elas agem normalmente a 90 graus, então a gente não tem nenhum termo de tensão de cisalhamento, nem na superfície de controle, que é normal ao escoamento, e nem na superfície que é paralelo, se essa superfície paralela tiver numa região que a velocidade é zero, tá? Certo? Então, na entrada 1 e 2 do volume de controle só existem tensões normais, né? Só existe a pressão aqui, ó, tá? Porque justamente ele está a 90 graus, né? Na região da parede a velocidade é zero. Se 1 e 2, né, se essas superfícies de controle forem inclinados, então a tensão de cisalhamento deve ser levada em conta, né? Se por acaso a gente desenhar uma superfície de controle assim, aí a gente tem alguma projeção da tensão de cisalhamento agindo é, aqui, né? Ou se a superfície de controle estiver fora da parede. Mas a gente vai assumir, em todos os casos aqui, em todos os exemplos que a gente estiver analisando, que esse termo é zero e que a gente sempre vai escolher a superfície de controle dessa forma, né? Quando o fluxo cruza a superfície de controle, a gente vai considerar que ela é normal, e a gente vai considerar que nas paredes a superfície de controle, a velocidade é zero, então as tensões de cisalhamento são zero. Bom, então com todos esses termos analisados, né, de trabalho, a gente fica que o trabalho total, né, ele é composto por duas parcelas: o trabalho de eixo, cruzando a superfície de controle, né, ou entrando no volume de controle, e o trabalho das forças normais que o fluido tem que exercer para passar pelo fluido de controle. Bom, e do teorema do transporte de Reynolds, né, para a primeira lei da termodinâmica, a gente tinha ficado com essa expressão. Aí o que eu vou fazer? Substituir esse cara aqui no termo de trabalho, e a gente fica que a taxa de transferência de calor menos a taxa de realização, né, de trabalho de eixo, menos o trabalho das forças normais aqui para o fluido passar pelo volume de controle, é igual a essa integral, essas duas integrais aqui no volume de controle e na superfície de controle, né? Então aqui eu coloquei em vermelho as duas integrais que agem na superfície de controle, que no caso aqui é o trabalho necessário para o fluido cruzar a superfície de controle e a energia que o fluxo mássico, a taxa líquida de energia, né, que a massa carrega para dentro, para fora do volume de controle, no caso aqui, né? No caso de estar escrito dessa forma, tá? Então essas duas integrais aqui são na superfície de controle. Aí o que eu fiz? Ó, eu peguei aquelas duas integrais na superfície de controle e coloquei elas perto uma da outra aqui, né? Tá? Elas estão coladinhas aqui uma com a outra. Mas essa integral aqui, olha só o que eu vou fazer, ó. Eu vou pegar essa integral aqui e vou multiplicar lá dentro, multiplicar e dividir por uma constante, que é ρ vezes o volume específico, né? O volume específico é 1 sobre ρ, né? É metro cúbico por quilo, e a massa específica é quilo por metro cúbico, né? Então, massa específica é quantos quilos, por exemplo, pesa uma certa, a massa de um certo volume, e o volume específico é qual é o volume de uma certa massa, né? E aí, o que a gente tem fazendo isso é que a gente não fez nada do ponto de vista matemático, né? Se você multiplicou e dividiu pela mesma coisa, o que vai sobrar aqui é 1, que é o que estava escrito aqui. Mas isso daqui vai trazer para a gente é, opa, uma vai dar uma conveniência aqui de análise, tá? Bom, então tá aqui, né? Tá escrito aqui dessa forma. E aí, o que eu fiz? Ó, eu coloquei em evidência esse termo aqui, nessa integral de superfície, esse nessa integral de superfície, né? Então, como esses dois termos aqui valem para toda a superfície de controle, a gente pode colocar esses dois caras em evidência e somar esses dois termos aqui. Na verdade, o ρ também deveria ser pintado de vermelho aqui, ó. Então, ele também está em evidência, né? Então, ρVdA, né, está em evidência, energia interna mais PV. E os outros termos, né, do teorema do transporte de Reynolds continuam lá: taxa de transferência de calor, taxa de transferência de energia por calor, trabalho de eixo e o eventual acúmulo aqui, né, ou drenagem de energia do volume de controle, né, na massa ali que a gente está analisando no volume de controle, né.
na massa remanescente ali no volume de controle, né? Então, quanto de energia que está sendo drenado ou não. Então, agora a gente faz duas hipóteses aqui. Uma, regime permanente, então esse cara aqui vai embora, e a gente traz de volta os termos de energia. Então, o que, que sobrou aqui? Ó? Q ponto menos WS, né? Então, a integral aqui é a energia, né? Todos esses termos aqui seriam os termos de energia interna, cinética e potencial, né? E aí a gente ficou com essa relação para primeira lei da termodinâmica, né? Certo? Então, isso daqui já traz uma, vamos dizer assim, uma notação mais familiar, né? Se todos esses termos aqui forem uniformes, eles saem da integral, e aqui a gente tem a vazão mássica, né? Assumindo que a velocidade é uniforme, uma área constante, então a gente tem um m ponto u, m ponto pv, m ponto v ao quadrado sobre 2, m ponto gz, né? Tá? E aí, essa forma de escrever a primeira lei da termodinâmica, ela é muito conveniente para análise de um dos dispositivos mostrados aqui, né? Então a gente pode, por exemplo, analisar esses termos entre 1 e 2, né? Então a gente pode ver, sei lá, a gente pode assumir que o compressor é adiabático, jogar esse cara fora, variação desprezível de energia cinética, variação desprezível de energia potencial. O que o termo de trabalho se relaciona, né? Menos trabalho de eixo é integral na superfície de controle do H, né? Rho, V, dA. Então fica o M ponto, H na saída menos H na entrada, tá? Que é normalmente as análises de termodinâmica que a gente chega, né? Tá? Mesma coisa para turbina, aqui uma câmara de combustão com duas entradas, né, e uma saída, então a gente pega essa superfície de controle, né, e no caso de terem entradas e saídas uniformes, a gente substitui a integral por somatórios, né, então somatório na entrada do UI PVI mais PVI mais VI ao quadrado sobre 2 mais GZI, né, mais o somatório na saída dos mesmos termos. Então a gente fica com vezes o M ponto, né, multiplicando todo mundo por M ponto. Tá? Então é a forma que vocês viram lá em termodinâmica, então eu demonstrei aqui essa expressão que vocês usaram lá em termodinâmica. Pelo menos o livro do Van Wylen, ele não demonstra, né? Ele só ele joga essa expressão sem demonstrá-la. Tá? Então aqui é a demonstração em termos de... Aí talvez faça muito sentido fazer essa demonstração em mecânica dos fluidos, porque de fato são processos onde a gente tem fluido escoando pelos componentes, né? E lá em termodinâmica, o que a gente quer analisar mais, né, são as interações de energia que existem, né? As interações de energia do processo, né? Entre calor, trabalho e as formas de energia que o fluido, né, pode conter, energia cinética, interna e potencial, tá? Certo? Então, aquilo que eu falei anteriormente, agora eu vou simplificar mais, né? Assumindo que a energia interna, a pressão e a velocidade são uniformes em 1 e 2, né? A gente pode integrar e aí a gente simplifica tudo, né? Então, M ponto delta U, M ponto delta P, né? M ponto G delta Z, M ponto delta V ao quadrado sobre 2, né? Tá? Então, aqui, todo mundo aqui é joule por segundo, ou watt, né? Então, aqui a gente tem o balanço de energia em watt. Se a gente dividir por M ponto, que é o que acontece lá em termodinâmica, a gente tem todo mundo em joule por quilo, energia por massa, tá? Ou newton metro por quilo, né? Que lá na termodinâmica isso é muito conveniente, porque quando a gente analisa um processo, né? E analisa esse processo aqui com certo M ponto, né? Esse balanço, opa, voltei errado aqui, ó. Esse certo balanço de energia aqui escrito dessa forma, né? Joule por quilo. Então, se a gente analisar, sei lá, quantos joules por quilo de fluido escoando pelo processo esse ciclo fornece, se a gente pode generalizar para qualquer vazão mássica depois, né?
Então, se a gente aumentar a vazão máxima, a gente não precisa recalcular tudo. Já está tudo calculado de forma intensiva, né, que independe da massa, depois é só multiplicar pela vazão máxima para a gente chegar em quantos watts esse processo está requerendo ou fornecendo. Então, essa é a forma que a gente vê lá em termodinâmica, né? Então, calor, aí o que eu fiz aqui, ó? Eu coloquei todos os termos positivos do lado esquerdo e os negativos do lado direito, só tendo que tomar cuidado que calor é positivo quando entra, negativo quando sai, né? E trabalho de eixo, opa, trabalho de eixo é positivo quando sai, né? Aí aqui tem que aplicar a convenção de sinal, né? Mais entalpia em 1, mais GZ1 mais V1 ao quadrado sobre 2, igual a entalpia em 2, né? Aí eu substituí o U mais P sobre ρ aqui, né? Onde V é 1 sobre ρ, né? Então eu fico com U mais PV, então substituir esse cara aqui no termo de entalpia, né? Mais GZ2 mais V2 ao quadrado sobre 2, mais o trabalho de eixo, né? Então, primeira lei da termodinâmica, da maneira como vocês viram, essa era a intenção, né? Trazer a primeira lei da termodinâmica para uma forma mais familiar, e tá ela aqui, tá? Que é o que vocês viram lá em termodinâmica, e energia por massa, né? E aí a gente pode generalizar essa expressão para um volume de controle com várias entradas e várias saídas, né? Aquilo que eu tinha falado. Então, por exemplo, uma câmara de mistura aqui, a gente tem o somatório na saída do M ponto de cada termo de energia interna, pressão, Z e V ao quadrado sobre 2, aqui no caso só tem uma saída, né? Mas aqui a gente tem que fazer o somatório do M ponto U na entrada, nas duas entradas, a pressão nas duas entradas, o GZ aqui nas duas entradas e o V ao quadrado sobre 2 em cada uma das entradas, tá? Então, essa é a primeira lei de termodinâmica, né? Aqui eu voltei para ela em joule por segundo, né? Aqui está tudo em joule por segundo, então tem o M ponto aqui, ó. Então, relacionando a taxa de transferência de energia por calor e ou trabalho, de ou para o volume de controle, que são iguais às diferenças das taxas de transporte de energia pela massa escoando pelo volume de controle no regime permanente. Então, aqui está em palavras, né? A primeira lei da termodinâmica para no regime permanente, né? Aqui a gente não está considerando que a energia pode acumular, né? E ela pode eventualmente acumular, e o acúmulo de energia se caracteriza pelo aumento de temperatura, né? Que é o que vocês vão ver, ouviram já lá em transferência de calor, em específico transferência de calor por condução, né? Que a gente usa a primeira lei da termodinâmica, sem o termo de realização de trabalho, para chegar nas equações de condução de calor, nas equações de transferência de calor por condução, tá? Bom, então aí um exemplo de aplicação dessa expressão da primeira lei da termodinâmica escrito dessa forma, né? Então a gente tem o ar a 101 kPa, pressão atmosférica, né? A 21 graus Celsius, então ele está ali na atmosfera, ele entra num compressor com velocidade desprezível e é descarregado, ou seja, ele entra aqui na pressão atmosférica e é descarregado em 2 para dentro do reservatório, né? Aqui está um compressor residencial, vamos dizer assim, né? Então aqui está dentro dessa camisa de cilindro aqui tem um pistão que fica subindo e descendo. Na hora que ele desce, ele abre uma válvula, aspira o ar. Na hora que ele sobe, ele fecha essa válvula de aspiração, muito parecido com o motor de combustão interna, né? Aí abre uma válvula de descarga e empurra o fluido para dentro ali do reservatório. Então ele descarrega a 344 kPa e 38 graus Celsius através de uma tubulação de 0,09 metros quadrados de área. A vazão máxima é 9 kg por segundo. A potência que o compressor precisa para realizar esse processo de compressão é 447 kW, se ele quer saber a taxa de transferência de calor. Então aqui a gente tem a primeira lei da termodinâmica, isso daqui é o compressor apresentado no livro do Fox, né? Aí eu peguei um compressor real aqui, só para ilustrar melhor essas coisas, né? Então isso daqui seria um compressor, aqui um manômetrozinho para medir quanto de pressão tem ali dentro, uma válvulazinha de descarga, aqui é um motor elétrico ó, que aciona o compressor. Tá? Então esse é o processo, né? Aqui é um filtro na entrada, né? Para filtrar o ar.
e aí ele descarrega ali para dentro do reservatório. E aqui está o compressor do livro. Então, ele entra aqui a 101 kPa e é comprimido a 344. Velocidade 1 é praticamente zero, né? Como se ele estivesse aspirando aqui o ar de uma condição, vamos dizer assim, estacionária, né? Temperatura ambiente, ele descarrega 38 graus Celsius. Bom, então as equações que governam esse problema são a conservação da massa, né? E a conservação da energia, a primeira lei da termodinâmica. Então, as hipóteses simplificadoras aqui, regime permanente, né? Por isso que a gente não tem um termo de... E aí a gente pode tirar esse cara aqui fora também, né? Propriedades uniformes na entrada e na saída, o ar se comporta como um gás ideal, então PV igual a RT, né? Aqui o R é o R do ar, né? Porque eu não tenho aqui, eu não estou escrevendo aqui em função da constante universal dos gases, então a gente precisaria da massa, né? E a velocidade na entrada desprezível. Então, com as hipóteses acima, a continuidade vai ficar ρ1 V1A1 mais ρ2 V2A2 igual a zero. Observa que aqui o escoamento não é incompressível, né? Então, a gente tem que o ρ1 V1A1 igual a ρ2 V2A2, que é igual a m ponto. E a conservação da energia fica simplificada, né? Então, a gente, na saída, a gente não tem... Na entrada, a velocidade é praticamente igual a zero, foi embora, né? A variação de energia potencial, a gente considera que eles estão praticamente no mesmo nível, então o GZ aqui foi embora também, né? Então a gente fica na entrada com a entalpia, U mais P sobre ρ, e o termo de... desculpa, na saída, né? Entalpia e V ao quadrado sobre 2, e na entrada só o termo de entalpia, né? U mais P sobre ρ, tá certo? Então a gente vai usar duas aproximações válidas para gases perfeitos, né? Que é P igual a ρRT e o ΔH é CP ΔT. Né? São duas aproximações que vêm lá da termodinâmica. Então o calor específico do ar é 1 joule por kJ, o R do ar 287 joule por kJ. Então com isso a gente tem a primeira lei da termodinâmica, né? Substituindo todas as aproximações, né? De gases perfeitos, né? Taxa de transferência de calor por taxa de transferência de energia por calor, menos o trabalho de eixo, igual a m ponto Cp T2 menos T1 mais V ao quadrado sobre 2. Tá? Para determinar V2, a gente usa a continuidade, né? A gente tem a vazão máxima, que foi dado, 9 kg por segundo. Tem a massa específica em 2, né? Tira aqui da aproximação da equação de estado de gás ideal. E a área 2. Então, está aqui, né, a equação de estado, P sobre RT, a gente tem a pressão de saída, 344, o R do ar é 287, e a temperatura de saída a gente tem que passar aqui para Kelvin, né, cuidado que aqui é em Kelvin. Então tá lá, né, 344.000 sobre 287 vezes a temperatura em Kelvin, deu uma massa específica de 3,85 kg por metro cúbico. A massa específica do ar, né, é 1,23 quilos por metro cúbico na pressão atmosférica. Então, como a gente está diminuindo o volume ali, a massa específica está aumentando, né, para dentro do compressor. Então, a gente tem a velocidade na saída. A vazão máxima está aqui, né, 9 kg por segundo, a massa específica que a gente acabou de determinar e a área do tubo, que é 0,09 metro quadrado. Então a gente tem uma velocidade de 25,9, praticamente 26 metros por segundo, né? E aí a gente tem tudo determinado já para calcular a equação da energia, né? Então foi dado aqui o trabalho necessário, a gente tem um m ponto, Cp ΔT e V ao quadrado sobre 2. Bom, mas o trabalho da WS é fornecido para o volume de controle, então ele tem que entrar com valor negativo. Então, menos WS deu mais 447.000, né? Que é o que foi dado aqui, ó. Input, né? 447.000 watts. Então, tá ali. Então, 9 vezes 38 menos 21, mais V ao quadrado sobre 2, deu menos 290,2 kW. Então, a gente tem, nesse compressor, 290 praticamente, né? 290 kW sendo rejeitados ali pelo volume de controle, tá?
Então ele precisa de 447, mas rejeita 290. Certo? Então, olha só, agora tem uma outra maneira. Alguma dúvida aí nesse exercício? Professor, Oi, diga, eu Emerson. não entendi essa última parte, falou que ele foi rejeitado, essa parte que você achou esse valor aí, essa interpretação, que eu não Não, entendi muito bem. eu só substituí aqui, ó. Tá vendo? O WS foi dado, o M ponto foi dado, CP, calor específico do ar, foi dado, T2 menos T1 também foi dado, V2 saiu da continuidade. Aí joguei na primeira lei da termodinâmica, tá? Deu menos 290,2. Então isso significa que esse compressor está rejeitando 290,2 kW. Porque a convenção é que calor maior que zero é fornecido para o volume de controle e menor que zero é pelo volume de controle, né? Então, se deu menor que zero aqui, significa que que ele está perdendo calor aqui, ó. A taxa de transferência de calor é 200, opa, vermelho aqui, né? Deixa eu botar preto. É 290 mil joules a cada segundo. É isso que essa expressão está dizendo. A gente está fornecendo 447 mil quilowatts para esse compressor realizar esse processo, mas ele rejeita 290 mil joules por segundo de calor. Vamos dizer assim, um fato da natureza. Para ele realizar esse processo, ele rejeita calor. Ah, Certo? entendi. É o processo de. Aí vem nada termodinâmica, né? O processo de compressão normalmente ele envolve aumento de temperatura. Isso é o trabalho de compressão, né? Isso daí a gente vai ver, vocês vão ver lá em termodinâmica e em máquinas de fluxo também, quando a gente analisar compressor, eu faço uma revisão disso. Mas o processo de compressão, ele necessariamente aumenta a temperatura e aí a gente tem uma rejeição de calor. É mais ou menos isso. Certo? Certo. Certo? Então, agora o que a gente vai fazer é pegar essa expressão da conservação de energia apresentada, né? E escrever, como ela é geral, a gente pode escrever ela para uma análise mais abrangente. O que a gente vai fazer? Relacionar o termo de transferência de calor com perdas de atrito devido à viscosidade do fluido para investigar outros aspectos do escoamento de fluidos por redes e dutos. Então, o que a gente vai fazer? Ó? Eu peguei a primeira lei da termodinâmica, que estava escrito dessa forma aqui, né, que a gente escreveu dessa forma aqui, ó, e passei os termos de calor, e aqui na verdade está escrito em termos de entalpia, né, mas aqui seria U1 mais P1 sobre ρ, né, e peguei esses termos de energia interna, calor, e joguei tudo para o lado direito. E aí eu fiquei com essa expressão aqui. Gz1 mais P1 sobre ρ mais V1 ao quadrado igual ao trabalho de eixo, né, mais Gz2, mais os outros termos de pressão e velocidade, mais um termo que está envolvendo tudo que é calor, né, variação da energia interna e taxa de transferência de calor agrupado num lado. Né? Então, nessa forma, a gente está fazendo a análise global do equipamento face ao comportamento da tubulação como um todo, e não somente focado no dispositivo. Então, é o que eu estou fazendo aqui. Ó. Eu estou pegando um volume de controle, passando pela tubulação inteira aqui, ó, e estou analisando essa estrelinha vermelha aqui representaria o atrito ali do fluido, né? Como ele tem viscosidade, como ele tá, uma camada está cisalhando sobre a outra. Esse cisalhamento necessariamente envolve calor, né? É fisicamente a mesma coisa que você cisalhar sua mão aqui uma contra a outra. Então, à medida que o fluido cisalha, e não tem jeito, sempre que o fluido escoa, ele vai cisalhar, né? A gente tem uma perda de calor irreversível, né, por causa justamente desse cisalhamento. Então, a primeira lei da termodinâmica, escrito da forma como a gente escreveu, permite a gente quantificar um dispositivo, aqui no caso uma bomba, né, face a todo o processo na tubulação. Em comparação, né, ou em contraposição com o que a gente tinha feito aqui, ó, especificamente para um processo, né, para um compressor, por exemplo.
tá? Ou para uma turbina, né? Então, o que a gente analisa aqui, né? Para um escoamento ideal aqui, se o fluido não tivesse viscosidade, sem reversibilidade, né, como o atrito, por exemplo, e considerando tudo adiabático, né, considerando que a bomba é adiabática, que o sistema está bem isolado, então a gente teria uma energia interna igual e a taxa de transferência de calor igual a zero, né? Então, essa é a hipótese do escoamento ideal. Então, qualquer perda por atrito, assumindo que todo o processo aqui é adiabático, né? Do ponto de vista de, por exemplo, do dispositivo aqui, então a bomba, a gente assume que as taxas de transferência de energia na forma de trabalho são muito maiores do que as taxas de transferência de energia na forma de calor. Então a gente assume uma bomba adiabática. Então, qualquer perda por atrito, com essas hipóteses que eu fiz, né, o U2 seria diferente do 1, resultando numa taxa de transferência de calor diferente de zero, né? Por conveniência, a gente agrupa todos esses termos em um só e a gente chama ele de H. Esse H representa as perdas irreversíveis de energia entre 1 e 2. Observe que o que a gente está fazendo aqui é que a gente quer analisar de forma global a equação da energia sem se preocupar com detalhes. Hoje ainda a gente vai entrar na parte de análise diferencial, que aí a gente vai ver com detalhes energia, né, velocidade, por exemplo, forças que envolvem cada pontozinho do escoamento. Por enquanto, né, a gente agrupa todo mundo num termo só, chama ele de um H, que a gente vai dar um nome para ele no próximo slide, e diz que todas as perdas por atrito entre 1 e 2 estão englobadas aqui dentro desse H. Da mesma maneira que a gente faz lá em convecção, né, em transferência de calor, e a gente engloba todas as taxas de transferência de calor de um sólido numa certa temperatura TS e um fluido numa certa temperatura TF, né? Então tem aqui o fluido escoando ali, né? Então as taxas de transferência de calor aqui são bem complicadas. Então a gente engloba tudo isso num termo chamado H de taxas de transferência de calor por convecção. Certo? A gente faz a mesma coisa aqui, mas o H aqui tem outro nome, né? Pra gente, é head. E a gente engloba todas as perdas de energia por atrito nesse termo aqui chamado H. HL, né, seria head loss. Tá? Então a ideia é essa. Agrupar, então a gente tem a primeira lei da termodinâmica para um processo como esse aqui, por exemplo, né, você tem uma bomba, você precisa fornecer energia para essa bomba escoar água de um reservatório em 1 para um outro reservatório em 2. Tá? Então aqui ele está considerando que existiu atrito, e esse atrito aumentou a energia interna de 84 kJ por quilo e a temperatura de 0,2 graus Celsius, por exemplo. Então a água estava 15 graus e aqui está 15,2 por causa desse aumento de temperatura. Tá? Pelo atrito, né? Simplesmente pelo atrito do fluido escoando ali pela tubulação. Então essas perdas de carga, elas estão essas perdas por atrito, vamos dizer assim, né, elas estão todas englobadas aqui dentro desse fator H aqui. Tá? E aí, se a gente quiser ser mais específico, num processo mais geral, né, a gente pode substituir esse trabalho de eixo por um termo chamado trabalho de bomba e trabalho de turbina. Só que agora vocês têm que tomar cuidado. Ó. O trabalho da bomba agora, né, o que eu fiz aqui? Ó? Eu disse que o trabalho da bomba é um termo de trabalho adicionado ao volume de controle, é menos WS. Tá? Então, por isso que o trabalho da bomba foi para o lado esquerdo aqui da equação, somando. Né? Então, o trabalho da bomba, se eventualmente houver uma bomba, mais GZ1 mais P1 sobre 2 mais V1 ao quadrado sobre 2, mais P1 sobre ρ, né? Igual a GZ2 mais P2 sobre ρ, mais V2 ao quadrado sobre 2, mais o trabalho da turbina. Por quê? O trabalho S aqui, o trabalho que uma turbina fornece para fora do volume de controle é positivo, então ele fica aqui como mais, né? Mais as perdas de carga. Então aqui a gente se afastou da convenção de sinal para trabalho da bomba e trabalho da turbina. Então se eu tiver uma bomba e não tiver uma turbina, esse cara vai embora e esse trabalho fornecido aqui, 2, ele entra aqui como positivo, né? Aqui seria mais 2 kW, né? O exemplo dessa bomba aqui.
Eu não teria que fazer o caso que eu fiz ali no exemplo do compressor, que a gente teve que fazer a convenção de sinal, porque a gente estava escrevendo trabalho como WS. Aqui nesse caso, eu já estou dizendo que o trabalho da bomba é menos WS. Né? Então aqui vocês têm que tomar cuidado. Se vocês quiserem usar a primeira lei da termodinâmica nessa forma aqui mais direta, tem que tomar cuidado que aí vocês não vão fazer a convenção de sinal para trabalho da bomba nem da turbina. Tá? Professor, Oi, diga, Emerson. mas aí não ficaria menos 2 quilowatts, Não, considerando isso sempre que eu estou falando. negativo? Não, não, isso que eu estou falando, exatamente isso que eu estou falando. Quando eu fiz isso, eu já fiz aqui, ó, a conversão de sinal já está aqui, ó. Aqui, ó. Trabalho da bomba é menos WS. Então aqui seria um menos trabalho da bomba. Aqui que eu colocaria o menos, ó. Eu já estou colocando o menos aqui, passo para cá. Se Ah, você tá. colocar o menos, aí você vai se enrolar. Você vai colocar o menos duas vezes, entendeu? WS é menos trabalho da bomba aqui, ó. Entendeu? Aí o trabalho da bomba foi para lá positivo. Então aqui é isso que eu estou falando aqui, ó. Nesse caso, nos afastamos da convenção de sinal para trabalho da bomba e trabalho da turbina, tá? Cuidado. Aqui você, se Entendi. você quiser escrever isso, não bota o menos de novo não, porque já está colocando aqui, ó. Certo? Deixa eu apagar tudo aqui que ficou muita coisa escrita. Tá? Então o que você perguntou está aqui, ó. Eu já fiz, ó. Aqui eu colocaria menos 2 kW. Aí o menos 2 vai para lá, mais 2. Ou eu coloco mais 2 aqui, ó. Certo? Bom, então, se a gente multiplicar todo mundo por m ponta, aí de novo, né, volta a joules por segundo aqui, todos os termos de energia, todos os termos, na verdade, né, vão ser joules por segundo, a perda de carga em joules por segundo. Então, o trabalho da bomba representa qualquer trabalho de eixo para o volume de controle. Aqui, ó, Emerson, ó, não é necessário realizar a convenção de sinal, quando eu escrevo dessa forma. O trabalho da turbina representa qualquer trabalho de eixo do volume de controle sem convenção de sinal. Tá? E as perdas de carga, né, o HLT aqui, são as perdas por atrito pelo escoamento no tubo. Então passaremos a boa parte do curso analisando esse termo na parte de perda de carga, lá na frente. A gente ainda vai ver análise diferencial, depois a gente vai ver perda de carga. Então esse termo aqui, que eu estou apresentando hoje, ele vai ser tema sei lá, umas 3 aulas. Tá? Por enquanto, a gente só vai usá-lo aqui como um simples parâmetro dado. Depois a gente vai aprender a calcular esse cara. Tá? Certo? Que são as perdas por atrito, basicamente. Né? O atrito do fluido escoando ali pela tubulação. Agora, uma forma muito conveniente da primeira lei da termodinâmica, que é essa daqui, ó, que está em joules por segundo, e uma tubulação é escrever dessa forma aqui, ó, onde o H aqui, olha só, o que eu fiz? Eu dividi todo mundo por G, aqui eu dividi, né, eu tinha essa forma aqui, ó, e dividi, na verdade aqui eu multipliquei por m ponto, mas para entender aquele H, imagina que eu dividi todo mundo por m ponto G, aqui por m ponto G, aqui por m ponto G, todo mundo, tá? M ponto G. Por quê? Quando você faz isso, todos os termos agora de energia têm a unidade, né, ou têm a dimensão de metro, de comprimento, tá? Metro no SI, né? De comprimento, tá? Todos eles, inclusive os termos de energia, tudo. Isso é muito conveniente, isso vai ficar muito evidente em máquinas de fluxo. Isso é introduzido em mecânica dos fluidos de forma geral, mas isso fica muito mais claro em máquinas de fluxo, principalmente porque as bombas, né, isso daqui seria o corte de uma bomba centrífuga, então o fluido entra por aqui e sai pela lateral aqui do impelidor, aqui é o motor elétrico, um mancal, um selo mecânico, né, para o fluido não ir ali para o motor e tudo mais. Mas a parte hidráulica, aquilo que eu falei na aula passada, né, a parte hidráulica é essa daqui, né, o fluido entra pela lateral, então isso é uma bomba radial, porque ela faz 90 graus aqui entre a entrada e a saída aqui, né? A gente vai ver como que isso acontece em máquinas de fluxo. E aí o que acontece, ó, é que a gente tem energia aqui por peso. E energia por peso, Newton metro por Newton, a gente fica com metro, que é o que a gente tem aqui, todos os termos de energia dados em metro, né?
Então, o head da bomba aqui, nesse caso, da mesma forma que a gente estava analisando a primeira lei da termodinâmica, nessa forma que a gente tem uma energia fornecida para a bomba ou energia fornecida pela turbina, a gente, aqui em joule por segundo, ou watt, né? Aqui a gente tem a mesma coisa, observa que é a mesma coisa, mas a energia agora é em metro, isso é muito conveniente. A gente vai ver, e de novo, né, repetindo aqui, isso vai ficar muito claro em máquinas de fluxo, mas isso é extremamente conveniente. E aí, ó, a relação entre eles, né, a relação entre a energia em metro para a energia em joule, se dá dividindo por m.g, que é o que eu fiz para chegar nessa expressão em termos do head, né? Certo? Então a energia da bomba é W ponto da bomba sobre m.g. Só que é o seguinte, ó, se eu quiser saber, né, aí é uma questão meio que de convenção, não é uma questão mais de lógica do que de qualquer outra coisa, né? Então, devido às perdas da bomba, o trabalho que a bomba precisa realizar, que foi definido como esse termo aqui, que em mecânica dos fluidos a gente vai chamar isso de potência absorvida pelo eixo da bomba, é esse termo aqui, que é a potência cedida ao fluido, que é o head que o fluido, que a bomba desenvolve, né, que fornece ao fluido, ou que o fluido precisa ganhar, vezes a vazão máxima, vezes o G, sobre uma certa eficiência. Então isso é uma coisa muito mais de lógica, assim, né? O que o eixo da bomba aqui precisa fornecer de potência? É mais do que o fluido precisa ceder, porque existem ineficiências aqui, existe atrito, existe perdas hidráulicas aqui, quando o fluido passa por dentro do impelidor, existe uma recirculação, o fluido eventualmente volta aqui, em vez de sair. Aqui a gente não está vendo a saída, porque está cortado aqui, né? Mas tem um flange de descarga que o fluido é descarregado. Então, em vez de sair, ele recircula. Então, a gente define esses dois termos, né? Partindo da primeira lei, escrito para comprimento e escrito para potência em watt, e faz uma definição meio óbvia, assim, né? A potência absorvida no eixo é a potência que o fluido recebe sobre uma certa eficiência, onde a eficiência está entre 0 e 1. E aqui, ó, o trabalho da bomba representa o trabalho de eixo que entra no volume de controle. Ele é maior do que esse termo aqui, que é a potência cedida ao fluido, né? Tá? Que é o que foi definido agora, né? Então isso daqui é o que o fluido recebe, mas a bomba precisa fornecer mais para compensar as ineficiências, tá? Então isso daqui, na teoria, né, a energia que o fluido precisa receber aqui vezes a vazão máxima de fluido, né, vezes o G, né, vezes a aceleração local da gravidade, seria a potência cedida para o fluido. Mas a bomba, ela tem que fornecer mais, né, porque existem as ineficiências. E o HLT aqui são as perdas irreversíveis devido ao efeito da viscosidade do fluido, né, do atrito, tá, que é esse termo aqui, certo? Bom, então, a gente pode, da mesma forma que a gente está analisando o termo de energia fornecido, né, a gente pode trabalhar, no caso, de uma potência fornecido ao fluido, a gente pode trabalhar no caso da potência fornecida pelo fluido, né, retirada do volume de controle, que é o H da turbina, no caso. Né. Dificilmente vão ter os dois juntos, né? Normalmente você tem uma bomba e não tem uma turbina, ou tem uma turbina e não tem uma bomba. Então representa a energia retirada do fluido. Então, o H da turbina, né, fazendo, de novo, né, quando a gente dividir o W ponto por M ponto G, o H da turbina, por definição, é esse termo. Então, devido às perdas aqui, né, o trabalho que a turbina, que você consegue fornecer para o eixo da turbina, ele é menor do que o trabalho que o fluido tinha ali disponível. Né? Então, M ponto G vezes o head da turbina. Né? Então, multiplicado por uma eficiência, vai ser uma potência menor no eixo da turbina. Né? Então, o trabalho ponto da turbina representa o trabalho de eixo que sai do volume de controle, que é menor que o trabalho disponível ali no processo, né? No fluido ali, no processo global. E o HLT são as perdas irreversíveis devido ao efeito de viscosidade do fluido, né? Do atrito. Então aqui, ó, de uma forma, vamos dizer assim, pictórica, né, de uma forma ilustrativa, a gente tem todos esses termos escritos em termos de energia. Então a gente tem um fluido escoando com uma certa energia mecânica, né, uma certa pressão, velocidade, uma certa energia potencial,
E aqui, se a gente escrever essa seta em termos de energia, esse W ponto da bomba, que a gente relacionou aqui, né, dividiu W ponto por M ponto G e chegou aqui no H da bomba, né? A gente tem a bomba fornecendo energia para o fluido, certo? Está aqui o W ponto U, mas você tem uma perda aqui da bomba, né? Então nem toda a energia, isso que a gente estava fazendo, né? Aqui, ó, aqui é o W ponto, e aqui seria o nosso Hzão, que ele tá, que para ele é Hzinho, para a gente é Hzão. Então, por causa de uma perda de energia, nem todo o W ponto da bomba chega no escoamento, chega só um Hzinho aqui, tá? Certo? Que aqui seria o W ponto vezes uma eficiência, ou sobre uma eficiência, né? Tá? Isso é o que é fornecido, opa, na verdade vezes, né? Como é que a gente definiu mesmo? Era W ponto, isso, vezes. Então, aqui é um W ponto vezes uma eficiência. E a turbina seria o que sai lá para a turbina, né? É o que a turbina forneceu sobre uma certa eficiência. Que aqui a gente chamou isso daqui, é, aqui a gente chamou de Hzão, né? Não, aqui na verdade é o W ponto mesmo. Aqui é o Hzão, ó. O Hzinho que ele tá aqui, ó, pra gente foi Hzão, tá? Então a turbina tem esse Hzão aqui, o fluido tem esse Hzão, né? O fluido entra na turbina com esse Hzão, mas por causa das eficiências inerentes na turbina, ele descarrega esse W ponto aqui, né? Foi o que a gente fez nesses dois casos aqui, ó. Nessa relação, né? Então isso é o que entra na turbina, isso é o que sai lá pelo eixo. E aqui é a mesma coisa, né? O que a bomba fornece, mas o que efetivamente chega no fluido, tá? Por causa das ineficiências. Então está descrito aqui de uma forma gráfica, vamos dizer assim, né? Então aqui é o que o fluido tinha na entrada e o que sobra na saída e as perdas de carga aqui, ó. Aqui ele tá tudo é Hzinho, pra gente é Hzão, né? Então, por exemplo, se eu tiver uma bomba, né, e não tiver uma turbina, esse termo aqui não sai, né? Esse termo continua. Então, o que sai aqui seria equivalente ao que entra, o que está entrando mais a energia da turbina, né? Certo? Então, tudo isso daqui, no caso de não ter turbina, essa setinha aqui viria até aqui em cima, né? Essa seta viria até aqui em cima, se não tivesse turbina, tá? Ela englobaria tudo isso daqui, menos a perda de carga aqui, menos esse cara aqui, ó, que vai embora, que é perdido por atrito, tá? Então essa é uma formazinha que eu peguei de um livro para analisar a equação da a primeira lei da termodinâmica escrito dessa forma aqui, tá? Vamos fazer um exemplo aqui só para essa aula não ficar cortada, né? A gente termina essa parte. Então olha só, tem dois exemplos em um último slide, então só para não ficar cortado aqui o vídeo, né? E aí a gente termina essa parte, depois começa, aí termina a parte da primeira prova. Então, uma bomba, né, de água, de um sistema de distribuição de água, tem eficiência de 74% e é movida lá, né, por um motor elétrico que é eficiência de 90%. Então, o que entra de energia elétrica aqui, 90% é transmitido para o eixo da bomba, e do que a bomba recebe, né, 74% é transmitido em termos de potência para o fluido. Tá? Então, é isso que está dizendo essas eficiências. Então a taxa de escoamento, a vazão volumétrica, né, da água é de 50 litros por segundo, o diâmetro da entrada e da saída é o mesmo, a diferença de elevação, ΔZ, é desprezível, e a pressão na entrada e saída é de 100 kPa, né, na entrada e 300 na saída. Então ele quer saber a potência necessária para fazer essa bomba funcionar. Então despreze as perdas de carga pela bomba. Então aqui, nesse caso, né, a gente pode escrever a equação da energia dessa forma. Como a gente tem a pressão descrita na entrada, a gente não tem entalpia, né, não tem nenhum termo de energia interna, a gente está desprezando as perdas de carga, a gente não poderia usar, né, não teria como usar a primeira lei da termodinâmica no caso que a gente analisou para o compressor. E como a gente está analisando aqui a bomba fácil, a tubulação aqui, né, é mais evidente usar essa expressão aqui da primeira lei da termodinâmica, mesmo porque ele está falando de perda de carga,
está dando todos os ingredientes que a gente precisa para usar a primeira lei da termodinâmica, escrito nessa forma aqui, tá? Bom, então essa é a primeira lei da termodinâmica geral, né? Com as tubulações, né, sem turbina, então esse cara vai embora. Tubulação de mesmo diâmetro, esses dois caras vão embora. Diferença de altura desprezada, esses dois caras vão embora. Então a perda de carga desprezada, esse cara vai embora. Então a gente ficou só com a energia que a bomba fornece, é a diferença de pressão entre a saída e a entrada, tá? Então é bem simples, né? Então, portanto, o head da bomba vai ser 1 sobre ρg, P2 menos P1. Massa, G vezes a massa específica, P2 e P1 são dados. A energia em metro que a bomba fornece, 20,41 metros. Então, se eu não tivesse nenhuma perda de energia, como eu não tenho aqui, ó, eu consigo elevar esse fluido a 20,41 metros. Tá? Então, o que está dizendo é isso. Escrever a energia da bomba em termos de metro é muito conveniente, porque eu sei quantos metros eu consigo elevar esse fluido. Então, como eu não tenho nenhuma perda de carga, se eu tiver uma tubulação de 20 metros aqui para cima, o fluido sobe a 20 metros nessa vazão aqui. E a gente vai ver quanto de potência que a gente precisa para fazer isso, né? Então aqui, ó, a gente vem naquela relação que a gente descreveu ali atrás entre a energia cedida ao fluido. Então isso daqui a gente definiu como energia cedida ao fluido, né? E a potência de eixo da bomba, né? A potência de eixo é relacionado com a energia fornecida ao fluido pela expressão da eficiência. Então, a potência a potência que a bomba precisa, né? É o head vezes m.g sobre a eficiência. Então a gente tem tudo aqui, ó, 20,41, que é o head. O m ponto é o ρ vezes a vazão. Esse cara aqui, opa. Aqui eu estou passando de litro para metro cúbico por minuto, né? Então aqui eu tenho a vazão, aqui, ó. M ponto. Aqui eu tenho o head. Aqui eu tenho o G, né? E aqui eu tenho a eficiência da bomba. Então, o trabalho no eixo é de 13,41. Aqui, ó. Esse trabalho aqui é de 13,41 kW. Mas acontece que o motor elétrico ele tem uma eficiência também. Então, qual é a potência, né, que eu vou precisar da rede? Ele precisa entregar, ele entrega 13,41, mas como ele tem 90% de eficiência, ele não vai, ele tem que pegar um pouquinho a mais aqui, né? Então ele consome 15 kW, porque a eficiência do motor elétrico é de 0,19. Então aqui tem 15,0 kW. Esse motor elétrico entrega 13,41 kW no eixo da bomba, e por sua vez a bomba entrega em metro, né, 20,41 metros, tá? Por causa dessas ineficiências ao longo do caminho aqui, né? Se a eficiência fosse 100% aqui, a gente teria um head maior aqui, né? Certo? O head está diminuindo aqui, ó. O head da bomba está diminuindo na proporção da eficiência aqui, né? Certo? Então o head seria maior. Ou a potência da bomba seria menor, né? Tá? A potência que a bomba consome no eixo ali seria menor. Esse é o sentido de todos esses termos, né? O sentido físico de todos esses termos que a gente analisou. Agora vamos ver o exemplo de uma turbina, tá? Para a gente finalizar aqui essa parte, né? Então, uma planta de geração de energia elétrica, uma planta hidrelétrica, né? Com 100 metros cúbicos por segundo de água que escoa ali pela turbina, né? Escoa de uma elevação de 120 metros, né? Então a gente tem o reservatório aqui a jusante, né? E o reservatório a montante. Então o desnível desses reservatórios é de 120 metros. Então aqui ele está dando perda de carga na tubulação. Ó, a perda de carga total no sistema de tubulação, do ponto 1 ao ponto 2, excluindo a turbina, né, é de 35 metros. E aí ele está dando a eficiência global, turbina gerador. Aqui, ó, eu poderia ter também feito a eficiência global.
ter pegado aqui 0,74, multiplicado pelo 0,9 e ter jogado aqui uma eficiência global, daria no mesmo, tá? Se eu tivesse, ao invés de ter dado a eficiência da bomba e a eficiência do motor, se eu tivesse dado uma eficiência global, que é 0,9 vezes 0,74, isso ia dar 0,666, que seria a mesma coisa que fazer aqui, jogar a eficiência global aqui, na relação entre energia cedida ao fluido e a energia de eixo ali, né? O trabalho de eixo. Aqui ele já está dando a eficiência global, 80%, tá? Tá aqui, ó. Turbina gerador. Então, a gente vai definir quanto de energia o fluido tem, né? Entre 1 e 2, e fazendo a energia global, quanto dessa energia é fornecida para o gerador, tá? Quanto de energia elétrica, desculpa, o gerador fornece para a rede. Então, aqui é a mesma coisa, né? A gente assume aqui o nível, o Z0 aqui no nível do reservatório 2, então Z2 igual a zero. Ambos os reservatórios para a atmosfera, então P1, P2 igual a pressão atmosférica, né? Variação desprezível de nível, então a velocidade com que esse nível está variando é praticamente zero e a velocidade com que esse nível está variando é praticamente zero, efetivamente. Né? Você não vê o nível de uma represa variando porque você tem água escoando ali pela turbina. Então V1 e V2 são zero. Então a energia que que um desnível de reservatório possui, né, vamos dizer assim, a energia disponível para a turbina, ela inteiramente vem inteiramente por causa da altura. Colocado de outra forma, né, a energia que a turbina tem, a energia disponível para a turbina, ela é inteiramente por causa do desnível dos reservatórios, subtraído da perda de carga. Né? Tá aqui o atrito que existe, né, do fluido passando por ali, pela todo o processo aqui, né, do 1 até o fluido passar por ali, até ele passar pela turbina, até vir até o 2. Todo o atrito está englobado aqui nesses, cadê a perda de carga? 35 metros aqui, ó. Tá? Então, energia em metro, né, porque a gente escreveu a nossa primeira lei da termodinâmica com todos os termos de energia em metro. Tá? Então, substituindo valores denunciados, né, o Z1, H da turbina mais HLT, então a gente tem 120 metros aqui, o desnível, né, é igual a H da turbina mais 35. Então eu tenho que tirar desses 120 metros os 35 metros de perda de carga. Então a turbina ela tem disponível 85 metros de energia. Qual a potência teórica máxima extraída da turbina? Né? Então a gente pega esses 85, multiplica por G para voltar para joule por segundo, por M ponto, né? Então a gente tem ali 83.400 kW, né? Que é o que a turbina teoricamente teria. Né? Aqui eu me afastei um pouquinho da nossa definição, né? O W ponto da turbina aqui seria esse cara multiplicado pela eficiência, né? Aqui eu já teria direto quanto que seria o trabalho que a turbina tem disponível, né? Mas aqui eu fiz uma outra, eu acabei mudando aqui a minha nomenclatura, né? Aí virou W ponto turbina real, né? Seria os 80% vezes a potência teórica que a turbina teria. Então 67.700 kW. Então, de energia entre o reservatório 1 e 2, a gente tem 83.400 kW, mas por causa das ineficiências da turbina e do gerador, a gente só consegue transmitir para a linha 66,7 megawatts. Né? Opa, aqui tem algum errinho, né? Ah, não, 66,7. Ah, sim, é porque 66 mil quilowatts, tá certo. 66,7 megawatts. Então, cada ponto percentual de eficiência aumenta em quase 1 megawatt de eletricidade gerada. Então, se a gente conseguir aumentar de 1% a eficiência aqui nesse conjunto, a gente tem mais 1 megawatt de eletricidade gerada. Tá, então, aqui só um resumo para finalizar, né? A gente chegou na primeira lei da termodinâmica de duas formas diferentes. Então, nessa forma aqui, ela é usada quando a gente estiver analisando interações de calor e trabalho, né? Em dispositivos que operem com fluxo de massa por eles, né? Então compressor, bomba, turbina, quando a gente quiser as interações de calor e trabalho e os termos de energia, né?
que passa por ele, né, por esse processo. E aqui, essa outra forma da primeira lei da termodinâmica é obtido por uma análise global. Lembra que a gente tinha um fluido aqui, uma tubulação geral, né? Aí uma bomba aqui operando, né? Bombeando fluido, uma turbina, se tiver um desnível, né? Então, foi uma análise global de um processo onde os termos de variação de energia interna e transferência de calor foram englobados em um só, que é a perda de carga por atrito, né? Que representa o efeito do atrito na tubulação. E eles se relacionam aqui, né? Eles dois estão relacionados totalmente, né? Se a gente escrever o H da bomba como W ponto sobre M ponto G, então se a gente substituir esse cara aqui, se a gente substituir esse cara aqui, e esse termo aqui da perda de carga, né, pelos termos de energia interna e taxa de transferência de calor, taxa de transferência de energia na forma de calor, a gente vê que eles são totalmente relacionados, mas um é usado numa forma mais global, vamos dizer assim, né, para relacionar tudo que acontece no fluido, e esse daqui é mais local, né, mais pontual, um processo lá, sei lá, de uma caldeira, com uma turbina. Então a gente vai analisando aqui o ponto 1, o ponto 2, o ponto 3, né? Então a gente analisa localmente o que está acontecendo nos processos, a gente usa essa forma. E se a gente quiser uma análise mais global, né, a gente usa essa forma aqui, tá? Então aqui estaria um exemplo, né, por exemplo, uma bomba onde a gente tem um ventilador, na verdade, né? Esse é um ventilador industrial, que aí a gente pode ter até mesmo a questão da massa específica variar, né? Aqui um compressor, né? Então a gente tem nos dois casos interações de calor e trabalho, porque normalmente o trabalho de compressão ele envolve variação de temperatura, né? Isso vocês vão ver lá em termodinâmica. Então por isso que normalmente um ventilador nem tanto porque ele não comprime muito, né? Mas um compressor bastante. A temperatura e a massa específica variam muito entre a entrada e a saída, justamente por causa desse trabalho de compressão que acontece ali no fluido, né? Então, nesse caso aqui, a gente teria um M.in, isso aqui é um GIFzinho de um compressor de pistão, de êmbolo, né? E aqui está ilustrado o que acontece nesse compressor, né? Quando ele vai para a esquerda, ele succiona aqui, abre a válvula de admissão e fecha de descarga. Quando ele comprime, ele abre a de descarga e fecha de admissão. Então é assim que um compressor funciona, basicamente. Bem parecido com um motor de combustão interna, né? Então aqui, no dispositivo de forma global, tem interações de calor e trabalho, tem uma vazão máxima entrando com uma certa energia interna, né? E uma certa pressão e massa específica, um certo ZI, um certo VI, e na saída a gente tem a velocidade na saída, pressão e massa específica e altura na saída, energia interna na saída. Então, se a gente quiser essas interações, a gente usa a primeira lei da termodinâmica escrito nessa forma. Se a gente quiser, por exemplo, uma coisa mais global, uma represa, né? Então a gente tem o nível 1 aqui, que é o que a gente fez no exemplo, né? Então estaria aqui, né? E o nível 2 aqui, ó, né? Então o nível 2 estaria aqui a jusante aqui da turbina e aqui o nível 1 a montante, né? Então aqui seria a represa e a turbina descarregando, né? Então a gente usa essa expressão mais geral. A gente tem uma certa pressão e massa específica em um certo Z1, um certo V1 aqui, né? E na saída lá a gente tem um V2, um Z2, uma pressão e massa específica 2, a perda de carga associada para o fluido passar de 1 para 2. E, por exemplo, aqui teria o head da turbina, né? O head que a turbina tem disponível, né? E no caso da bomba, né, aqui seria, para esse caso aqui, eu não teria a bomba, e para esse caso aqui eu não tenho a turbina. Então aqui o H da turbina seria cortado, e aqui o H da bomba seria cortado. Né? Eu não tenho uma bomba se eu tenho uma turbina, eu não tenho uma turbina se eu tenho uma bomba. Aqui eu tenho uma cisterna, eventualmente, né? A bomba está pequenininha aqui, ó, não dá para ver direito, mas a bomba está, essa linha amarela aqui, né? E ela está jogando a água lá para cima para a caixa d'água, né? Então aqui eu teria nesse processo de um seria o nível do reservatório e 2 seria o nível da caixa d'água lá em cima. O head associado a todo
né, a perda de carga por atrito a todo esse processo, pressão e massa específica em 2, o Z em 2 e o V em 2, né? E a mesma coisa, a energia da bomba, pressão e massa específica em 1, Z em 1, velocidade em 1. Aí a gente usaria, seria mais conveniente usar a primeira lei da termodinâmica nessa forma, mas eu mostrei aqui atrás, né, que elas são relacionadas, totalmente relacionadas, por essas expressões aqui, né? Tá? Certo? Bom, então terminamos a matéria da P1 aqui. Esse foi o último slide de análise integral. Toda a matéria da P1 está dada. Alguma dúvida aí até agora? Algum comentário? Deixa eu parar a gravação aqui.